Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje, 21 de março de 2026. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada família aqui reunida para estudar a palavra de Deus nesse santo dia, dia do Senhor, o sábado. A Terceira Guerra Mundial e o selamento dos 144 mil. Sonolência e letargia tomam conta do povo de Deus enquanto a guerra está chegando. O povo está dormindo. E muitos de nós também estamos dormindo, mesmo com a mensagem do selamento. Estamos confusos, não sabemos, realmente não dominamos realmente as profecias. Por quê? Porque o pregador passa a mensagem, muito material disponibilizado, mas o povo não estuda. Ou, se estuda, não entende. Às vezes entende, não vive. E às vezes até pode começar a viver, não compartilha. Então é um tipo de paralisia espiritual. É tipo assim, eu sei que a mensagem da vara é verdade, a mensagem de selamento é a mensagem de Deus, vai haver o selamento, vai haver uma guerra, vai haver a purificação da igreja, mas e daí? Aí a pessoa fica na mesmice, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, muitos anos, e não toma uma posição firme ao lado da verdade, ao lado de Cristo Jesus. Então isso é muito sério. Tá? Muito, muito sério isso aqui. Vamos continuar aqui. Então precisamos realmente nos preparar e nos atentar no que está na palavra de Deus. Como introdução, eu escrevi esta frase aqui. O mundo caminha inexoravelmente rumo a uma terceira guerra mundial e o povo de Deus está numa profunda letargia espiritual que paralisa a igreja nestas horas tardias da noite. Existe uma paralisia espiritual. Não conseguimos ver as terríveis horas da noite que estamos vivendo, as últimas. O povo está numa letargia espiritual profunda que paralisa a igreja, né? E também paralisa boa parte dos que estudam a mensagem do selamento. A pergunta é: o que você está fazendo com a mensagem? A mensagem não consiste em dizer amém, glória a Deus, que mensagem linda, que profunda. Não, não é só isso. É ação. Igual na palavra oração, tem que orar e também fazer a ação. Tá bom? Não tomem isso como uma acusação, como que o Leonel está querendo constranger. Não, não é isso, irmãos. Quem ama, adverte, né? Quem não ama, passa a mão, não faz nada, não adverte e deixa o perigo vir para destruir. A serva do Senhor tem algumas declarações tremendas, logo no início do livro Eventos Finais, que explicam o momento atual. Diz assim: o tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor.
estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Lógico, o contexto desta declaração é no início do século XX, né? 1905, 1910, né? No momento que ela escreveu o livro Profetas e Reis, que é o último livro que ela escreveu, né? Enfim. E o mundo, sim, estava se preparando para uma estupenda crise, que naquele momento foi a Primeira Guerra Mundial. 1914, 1918. 4 longos anos de derramamento de sangue. Praticamente uma geração inteira de juventude, né, de jovens, foi ceifada pela guerra. Começou lá na Europa e se alastrou pelo mundo, né? Até os Estados Unidos participou, o Brasil também mandou soldados lá, enfim. Então, Ellen White, inspirada por Deus, viu que o mundo estava à beira de uma crise estupenda, que logo nós descobrimos que era a Primeira Guerra Mundial. Também podemos fazer uma aplicação para nós, que estamos agora no limiar da Terceira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial terminou com o Tratado de Versalhes, na França, né? E com esse mesmo tratado, o mundo preparou o caminho para a Segunda Guerra Mundial, né? Porque a Alemanha ficou decepcionada, frustrada, envergonhada, e fizeram um monte de coisa ali, um monte de medidas restritivas contra a Alemanha, o que preparou a ascensão do nazismo e preparou o mundo para uma guerra muito mais terrível do que a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então ela viu isso em visão, viu que o mundo estava se preparando por essa crise estupenda, né? Que muitas vezes nós lemos esse texto, pensamos que ele agora está falando da lei dominical, enfim, não, ela está falando dessa crise que ela estava vendo, né? Ela diz que as pessoas estavam observando as relações que existem entre as nações, eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno, e eles mesmos reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. E logo, nós sabemos que aconteceu, né? Eduardo morreu em 1915 e a Primeira Guerra Mundial tinha já começado, né? Sim, tinha começado em 1914. Pelo menos parte dessa declaração ela viu se cumprindo à risca, né? Você pode até duvidar que, né? Porque tem adventistas, infelizmente, que não acreditam na inspiração divina de Ellen White, né? Infelizmente existem, né? Mas temos que lembrar que cada um é livre, né? Deus nos criou com a liberdade religiosa. Então, se você quiser acreditar, acredite, mas tem uma consequência, né? Para cada escolha tem uma consequência, boa ou ruim, né? Se você acredita que Deus escolheu ela para uma obra especial, bom, o resultado vai ser positivo, né? Você não vai ser enganado pelas falsas teorias e doutrinas que assolam o mundo religioso. E se você voluntariamente decidir que não foi inspirada, então é uma escolha que inevitavelmente te levará à ruína, né? Inevitavelmente. Isso é uma lei da natureza, né? Cada escolha tem consequência, boa ou ruim, né? Muito bem, continuando. Ela tem mais uma advertência para nós. Olha só o que diz agora. Mais uma orientação profética. Na página 12, ela continua dizendo: o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder.
O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Vamos estudar esse capítulo 11 de Daniel. Vamos estudar o final, né? Porque ela está falando aqui. Bom, ela fez essa declaração no dia 24 de novembro de 1904, na revista adventista, né? The Review and Herald. Então aqui vemos que ela diz que as profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento, né? O espírito de guerra. Ok, vamos ver aqui. Então vamos ver, você vê uma relação entre a guerra e o tempo da angústia. Isso é muito profundo, né? O mundo está agitado com o espírito de guerra, e ela menciona também o tempo de angústia. Continuando aqui. O tempo de angústia a qual nunca houve, desde que houve nação, Daniel 12, verso 1, está precisamente sobre nós. E somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Eventos finais, página 12, parágrafo 1 e parágrafo 2. No parágrafo 1, fala dos acontecimentos que está em Daniel capítulo 11, né? No parágrafo 2, ela já entra no tempo da angústia de Daniel capítulo 12. E veja só, o tempo da angústia. Aí, e mostra que o povo está adormecido. Diz, somos semelhantes às virgens adormecidas. Isso não faz lembrar a declaração dela sobre Ezequiel 9, que diz assim: estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Então, lembrando que a profecia de Ezequiel 9 é uma tremenda profecia, terrível. Também, ao mesmo tempo, gloriosa, porque haverá um grupo selado ali, mas algo muito terrível, muito solene. Ezequiel capítulo 9. E como está o povo? O povo está adormecido. Ok, vamos continuar aqui mais um texto. Eventos finais, página 14, diz assim: assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós. Então você vê de forma clara o que vai acontecer. Nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvesse sido reveladas. Isso está no Eventos Finais, página 14, parágrafo 1, também no Grande Conflito também. Amados irmãos, então o tempo da angústia está chegando. Miguel vai se levantar para livrar aqueles, né, cujos nomes se acharem escritos no livro. Mas antes de Miguel se levantar, temos que ver o cumprimento do capítulo 12, do capítulo 11, né? As profecias, né, de Daniel capítulo 11. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final, quase. Então eles têm que se cumprir primeiro, capítulo 11, até o final. Estamos agora no fim do capítulo 11, tá? O único verso ainda que não se cumpriu é o verso 45, e cumprindo 45, entraremos imediatamente no capítulo 12, verso 1, que é o tempo da angústia. Tá? É uma sucessão de profecias. Ok, por isso vamos ligar Daniel 11 e 12, esses dois capítulos, o final do
do 11, o último verso do 11, com o primeiro verso do 12. Diz assim: e ele, ou seja, o rei do norte, e ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Todavia, ele encontrará o seu fim. Algumas versões vai dizer que ele chegará a seu fim, mas aqui diz encontrará o seu fim. Ou seja, alguma coisa vai colocar fim a seu poder e vai encontrar seu fim, igual que aconteceu com os outros regimes do norte e do sul nos versos anteriores, né? Do mesmo capítulo 11, né? E ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Interessante que o rei do norte vai chegar a seu fim, através da guerra, lógico, e ninguém vai ajudá-lo. Os aliados dele ficaram longe. E o rei do norte, desse verso aqui, né? Quem já estudou conosco, o rei do norte são várias sucessões, vários regimes, né? Vários regimes. Não é só um regime ou um país, é vários regimes. Também o rei do sul também, de Daniel 11, né? Vários regimes do sul, vários regimes do norte. Mas hoje não é o caso aí de estudar todos esses regimes. Estamos focando no último regime, né? No último regime do rei do norte, que deve chegar a seu fim e ninguém vai ajudá-lo. Chegando a seu fim, aí entra Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo Miguel se levantará. Ou Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, que é a mesma coisa de angústia, né? Um tempo de tribulação tal como nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo, ou seja, no tempo dessa angústia, no tempo quando o rei do norte chega a seu fim, naquele tempo o teu povo será libertado, ou liberto. Todos os que forem encontrados escritos no livro. Então, quem vai ser libertados ali, ou libertos, são os que foram encontrados escritos no livro, aqueles que foram selados. Tudo bem. Então, você vê uma relação entre Daniel 11 e Daniel 12. Agora a pessoa vai dizer, irmão, o que tem a ver isso com a Terceira Guerra Mundial? Peraí, vamos chegar nesse ponto aqui. Vamos ver primeiro quem é esse rei do norte. Você tem que entender isso. Quem é esse rei do norte de Daniel 11:45? Lembrando que aqui não trabalhamos com conjecturas, especulações, achismo. Não, aqui você nunca vai me ouvir dizendo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que pode ser, talvez seja. Não, não, não. Para cada declaração importante do estudo, cada declaração, né? Temos que ter um apoio bíblico ou nos livros do Espírito de Profecia. A lei e ao testemunho. Quando, às vezes, eu posso dar a minha opinião sobre determinado assunto, né? Eu posso dizer, olha, eu creio que vai ser assim. Eu creio assim, né? Mas, geralmente, eu não uso achismo. Eu não vou, eu acho, eu talvez seja. Não, 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 não. Então, a pergunta é, quem é esse rei do norte? Que vai chegar a seu fim, ninguém vai ajudá-lo, e naquele tempo levantar-se Miguel, que vai provocar um tempo de angústia, de tribulação tal como nunca houve antes. No livro da Serva do Senhor, o primeiro livrinho que eles escreveram, o nome original é A Word to the Little Flock, que é traduzido uma palavra ao pequeno rebanho, porque era um pequeno, era um grupo pequenininho, né, dos adventistas mineritas,
que sobreviveram ao grande desapontamento. Esse pequeno livro foi escrito pela Emma White, Thiago White e José Bates, com Anselm Bates também. Tem algumas declarações ali. Mas essas declarações aqui são declarações inspiradas por Deus, nesse pequeno livro. Primeiro, né, que foi escrito, creio que em 1846, pouco tempo depois, né, quando a igreja estava na sua infância, estava começando, né. Ok, o livro original, também você vai ter esse PDF para analisar, juntamente com o áudio, para você entender as explicações. Não, o livro original é The Word to the Little Flock, uma palavra ao pequeno rebanho. Olha só que diz assim, a inspiração. Aqui não é achismo, não é eu acho, eu penso. Aqui também não é teologia, não é seminário, não é teólogos falando. Com todo o respeito que eu tenho com os nossos amados teologandos, né? Aqueles que estudam teologia, né? Mas aqui não é teologia, aqui é palavra inspirada por Deus, certo? Palavra de Deus. O que diz aí? Miguel se levantará no momento em que o último poder do capítulo 11, no caso aí de Daniel, né? Chegar a seu fim, e ninguém o ajudará. Este poder é o último que pisoteia a verdadeira igreja de Deus. E como a verdadeira igreja ainda é pisoteada e espalhada por todo o mundo, por todo o cristianismo, segue-se que o último poder opressivo não chegou a seu fim e Miguel não se levantou. Este último poder que persegue os santos pode ser visto em Apocalipse. Em Apocalipse 13, versos 11 a 18. Seu número é 666. Uau! O que vocês acham disso aí? Aqui não é uma invenção. Aqui é a palavra de Deus. Esse último poder de Daniel capítulo 11 não é Roma, não é Turquia, não é Rússia, não é Alemanha, não é Brasil, não é Irã, Iraque. Não, não, não. Esse último poder de Daniel capítulo 11, amados irmãos, é o poder que persegue os santos, que está em Apocalipse 13, verso 11 a 18. Veja, ela não diz nos versos 1 a 10, que é a primeira besta, que representa Roma, o Vaticano, mas Apocalipse 13, do 11 a 18, se quiser pode pegar a Bíblia, pode conferir. Ninguém está tentando te enganar, ninguém está querendo se passar por algum impostor, nada disso, tá? Ah, irmão, eu quero ver esse livro. Então, tudo bem, entre, vai lá, busque num livro na internet. Uma palavra pequeno rebanho, ou tu pode colocar no seu original a word to the little flock. Então, esse último poder de Daniel capítulo 11, verso 45, são os Estados Unidos da América. Vai chegar a seu fim. Mas como assim que vai chegar a seu fim? Espera aí. Vamos mostrar como vai chegar a seu fim. Continuando aqui. Vamos no mesmo livro, agora na página 19, mesmo livrinho pequeno, o primeiro livrinho que a igreja compilou para explicar certos pontos doutrinários, né? Agora está na página 19. Uma palavra ao pequeno rebanho. Diz assim: vi que todos os que não receberiam a marca da besta e sua imagem, todos que não receberiam a marca da besta e
e da sua imagem nas suas testas ou nas suas mãos, não podiam comprar ou vender. Eu vi que o número 666 da imagem da besta foi constituído. Então o número 666 não é do Papa? Não é do Papa. Irmão, me prova pela Bíblia. Ok. Primeiro, pega a Bíblia. Veja que a descrição do papado, da primeira besta, vai do verso 1 até o verso 10 de Apocalipse 13. A descrição da segunda besta vai do verso 11 até o 18 do capítulo 13 de Apocalipse. E no verso 18, você encontra o número da besta. E ela vai dizer que é o número da imagem da besta, ou seja, o número da segunda besta, porque é a segunda besta que vai fazer a imagem da primeira. Então, o número 666 não tem nada a ver com o Papa. Já vi cálculos, etc., vicários fidei, os números romanos, e chega ao número 666. Tudo bem. Tem também pessoas que pegam nomes aleatórios e botam em caracteres romanos e chegaram de forma, não fazendo o cálculo e chegar ao número 666, né? Então, esse número não é do Papa. A Bíblia deixa claro que esse número é o número da segunda besta, da imagem da besta. E o espírito de profecia, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não de algum homem, né, não é alguém que dormiu e acordou e começou a escrever. Não. É o espírito de profecia. Tá? Lendo de novo, vamos ler de novo. Na página 19 dessa obra pequenininha, Uma Palavra ao Pequeno Rebanho. A Word to the Little Flock. Busquem na internet sobre isso. A Casa Publicadora Brasileira ainda não traduziu. Estamos esperando que traduzam esse pequeno livro, tá? Diz assim: vi que todos os que não receberiam a marca da besta e da sua imagem nas suas testas ou nas suas mãos, não podiam comprar ou vender. Eu vi que o número 666 da imagem da besta foi constituído, e que foi a besta, ou seja, a primeira, né? E que foi a besta que mudou o sábado. E a imagem da besta seguiu depois e guardou o sábado do Papa, e não o sábado de Deus. E tudo o que nos era exigido era renunciar ao sábado de Deus e guardar o sábado do Papa. E então teríamos a marca da besta e da sua imagem. Então, o domingo é a marca da besta. O domingo é a marca da besta. O 666 é o número da imagem da besta. Vou repetir bem devagar, porque às vezes eu tenho a impressão. Aliás, eu preparando esse tema, me senti tão desanimado. Assim, eu tenho a impressão de que eu tenho anos e anos pregando, anunciando essas mensagens. A minha impressão é que o progresso espiritual, o progresso na compreensão dessas profecias, por muitos que acompanham os estudos, é algo mínimo. E quando tu diz, tu já falou isso? Já estudou isso? Já estudei, já passei para vocês. Eu nunca vi, nunca ouvi. Mais ou menos o que acontecia, né? Com os discípulos de Jesus. Eu não estou me comparando com Jesus, quem sou eu, né? Mas é um paralelo. Jesus ensinava.
E na hora da crise, todo mundo não sabia o que, nem sabia que Jesus era o Messias mais, nem sabia o que era. Todo mundo fugiu, né? Até no dia da sua ressurreição, apareceu uma mulher aí que foi lá de forma ousada, eu vou lá no sepulcro, então tá, enfim, e descobriu que Jesus tinha ressuscitado. Aí Jesus mesmo falava, olha, no terceiro dia ressuscitarei, no terceiro dia vou ressuscitar. Então eu preparei esse estudo e senti muito assim, meio que abatido, meio que desanimado. Eu sei que não devo estar falando isso para vocês, porque vocês podem entrar também de se sentir desanimado, mas é meu sentimento, né? Porque às vezes a gente prega, prega, a mensagem entra num ouvido, sai do outro. Às vezes assim não entende, às vezes alguém entende alguma coisa e o porquê que entende talvez não vive, e se vive não partilha. Então é difícil. Então vou explicar de novo. A marca da besta é o domingo, a marca da primeira besta, a besta que mudou o sábado para o domingo. Agora, o número da besta não é da primeira besta. O número 666 é o número da imagem da besta, que é o protestantismo apóstata. Certo? Ok? Vamos continuar. O tempo da angústia, o terrível tempo de angústia. Daniel 12, verso 1 diz, naquele tempo levantar-se-á o grande príncipe que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação tal qual nunca houve. Então, quando que tudo isso vai acontecer? Quando o poder aqui, o último poder de Daniel 11:45 chega a seu fim. Mas quando que vai chegar? E se esse poder simboliza os Estados Unidos da América, como que vai chegar a seu fim? Será o fim da nação? Vamos explicar como que vai ser. Nos estudos anteriores, apresentamos de forma clara que haverá uma terrível guerra, uma gigantesca guerra na Palestina. Sim, na Palestina, em Israel. É um fato bíblico. Você pode ver isso nos nossos estudos sobre a Terceira Guerra Mundial, do ano retrasado, né? Ano 2024, 23, 22, e o ano antes. Nessa guerra de Zacarias 14, de Joel capítulo 3, e outros profetas que falam disso, você vê que o país que dá segurança militar para Israel vai colapsar, não vai poder vencer esse conflito vindouro na Terra Santa. E você sabe que esse país são os Estados Unidos da América, que defendem o Estado de Israel ali na Terra Santa como seu principal aliado. Tá. Mas como que vão vencer? Como que eles vão perder a guerra? De forma sobrenatural, não porque eles são mais fracos do que os outros, é porque Deus vai intervir. Deus vai intervir e vai colocar um fim ao poderio militar dos Estados Unidos da América ali na Terra Santa. Em outro estudo também, descobrimos no estudo de Sofonias, capítulos 2 e 3, sobre essa nação não desejada e também sobre o estabelecimento do reino e da Assíria antitípica. Descobrimos que, além de receber o título do Rei do Norte, os Estados Unidos também recebem o título da Assíria. É a Síria, o período assírio. Tá? Como você pode ver estudando Sofonias, capítulo 2 e 3. Né? Se você ainda não estudou sobre o período assírio, eu vou passar um pouco aqui também sobre esses períodos, Assírio, Egito, Babilônia, enfim, vamos ver isso mais na frente.
Então, eles vão perder essa guerra. E dali, não terão outra opção, outra alternativa. Usar o poderio econômico, o sistema econômico que os Estados Unidos hoje domina, para implementar, com a participação do poder comunista, dos comunistas ou dos países totalitários, com a participação deles para implementar no mundo inteiro a marca da besta. Eles não vão ter opção a não ser esta de levantar um sistema religioso, econômico. Eles mesmos vão dizer, não mais guerra, não mais guerra, não mais guerra. E sobre a cinza, né, dessa derrota do último regime do norte, eles vão fazer um sistema internacional sobre uma repressão religiosa, implementando a marca da besta aqui o domingo e o número da imagem da besta 666. Por isso você vê que quando eles perdem, chega a seu fim, no capítulo 11, verso 45, o próximo passo vai ser provocar um tempo de angústia a todos os santos, que está no capítulo 12, verso 1. Primeiro tem que chegar a seu fim, tem que experimentar essa derrota na guerra de Zacarias 14. Eles vão experimentar. Agora, nós sabemos que se essa guerra agora é a profetizada em Zacarias 14, não sei. Isso não sei, eu também não posso inventar. Mas que eles estão se preparando para isso, estão. Que as nações um dia vão se levantar e dizer, não, vamos colocar um basta aos Estados Unidos na região. Não pode continuar assim. Invadindo os países, bombardeando os países, dizendo, somos os mais fortes, os mais poderosos, ou seja, podemos fazer o que quisermos. Ninguém vai nos atrapalhar. Aí haverá uma aliança militarmente mais fraca, economicamente também mais fraca, que vai enfrentar o poderio militar dos Estados Unidos da América. Irmãos. E vão chegar a seu fim, juntamente com Israel. Juntamente com Israel. E ninguém o ajudará. É provável que a aliança será desfeita. A aliança OTAN será desfeita. Para dizer que ninguém o ajudará, mostrando que muitos não vão querer se meter nisso aí. Talvez no início podem até ficar juntos para fazer essa guerra, mas eles vão descobrir, olha, está ficando pesado para nós, a gente não vai ganhar não. E talvez muitos países vão abandonar e não vai ajudá-lo. Ninguém o vai ajudar. Aí você vê a ligação entre o capítulo 11, o último verso do capítulo 11, e o primeiro verso do 12. Não tem como falar do tempo da angústia tal como nunca houve, sem comentar o último ato do rei do norte, do capítulo 11. Vai chegar a seu fim, ninguém vai ajudar. O que vai acontecer? E naquele tempo haverá um tempo de angústia. O que é que vai provocar esse tempo de angústia? Vamos continuar. Continuaremos. O que é esse tempo de angústia? Eleanor vai falar isso em outro livro. Irmãos, esse estudo é um dos mais importantes que já apresentei para vocês. Eu não estou muito animado a apresentar, porque apresentei um monte desses estudos já, mas eu não vejo, isso é humanamente falando, eu não estou no coração de ninguém, eu não moro no coração de ninguém, só que os comentários, né? As perguntas, as coisas aí que você vê que
o povo realmente está estudando, mas não tem muito interesse em compreender ou viver. Como diz Paulo, né? Alguns sempre estão aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sempre está aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento, né? Então, que não seja o caso de nós aqui, irmãos. Olha, falando desse tempo da angústia, que é o mesmo tempo daqui de Daniel 11, que deve acontecer no final, sim, no final do capítulo 11, né? O fim, né? O fim do poder, do capítulo 11, verso 45. Ela não vai dizer isso aqui. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos quatro ventos. Mas foi apenas a ameaça do sopro dos quatro ventos. Até agora eles têm sido contidos pelos quatro anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada. E então os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os quatro ventos soprem sobre a terra. Esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus. Um tempo de tribulação, tal como nunca ocorreu antes. Um tempo de tribulação, tal como nunca ocorreu antes. Agora é a nossa oportunidade de trabalhar. Oh, amados irmãos, isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152, parágrafo 3. Resumindo esse parágrafo, você vê que os quatro ventos estarão soprando, vão soprar sobre a terra. E esses quatro ventos vão causar um tempo de angústia, tal como nunca ocorreu antes. E esses quatro ventos é o decreto. Tempo virá em que, de modo algum, poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Agora eu pergunto, qual poder vai fazer isso? Qual nação vai fazer isso? Vai proibir os homens comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta? Qual nação vai fazer isso? Os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América. Prove isso. Apocalipse 13, versos 11 até 18. Aliás, veja que diz no verso 13, no verso 15 a 17. Pegue sua Bíblia, por favor, e vamos ler aqui em Apocalipse 13. Vamos ver aqui, irmãos. Vamos pela palavra de Deus. Palavra viva e poderosa. Que ninguém te engane. Pelo amor de Deus, ame a sua Bíblia. Estude a Bíblia. Não deixe que ninguém coloque coisas que não estejam na palavra de Deus. Vamos no verso 15, Apocalipse 13. Leia comigo aqui. Está na tela também. Apocalipse 13, verso 15, né? Lembrando, desde o verso 11, vai falar da segunda besta, né? E eu contemplei outra besta saindo da terra, né? É a besta que sai da terra, que representa os Estados Unidos, a nação americana. Agora, verso 15. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer, que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos,
tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quem é que vai fazer isso, irmãos? Os Estados Unidos da América. Okay. Vamos ligar os pontos. Vamos ligar os pontos. E sejamos inteligentes. Ou seja, vai chegar a seu fim numa guerra. Porque o Daniel 11 é o que fala de guerra. Tá. Vai chegar a seu fim. É um conflito. Esse mesmo conflito está lá em Zacarias 14. Um conflito lá na Terra Santa. Só que Daniel não dá detalhes. Vai chegar a seu fim. Encontrará seu fim e ninguém vai ajudá-lo. Tá, tudo bem. Ele vai dizer que esse poder que está em Daniel 11 são os Estados Unidos da América. Esse é o último poder. Tá, tudo bem. Verso 45. O próximo passo, tempo da angústia. Tudo bem, estamos ligando os pontos. Porque você não pode estar estudando sempre e nunca chega ao conhecimento da palavra. Sempre estudando, mas nunca sabe nada. Estamos ligando os pontos. E com paciência. Lógico, a minha profissão é professor mesmo, né? Formei na faculdade como professor. Então, no mínimo, um professor tem que ter paciência, né? Ensinei na faculdade, ensinei para bebê, para crianças, quando dava aula de inglês, criança de 1 ano, 2 anos, até para adultos de 50, 60 anos, quando dava aula na faculdade de Direito, né? Fazia tradução de textos jurídicos. Aí tem que ter paciência, né? Tanto para os velhinhos, né, os mais idosos, como para as crianças pequenas. Então, escute bem. Mas eu quero que vocês cheguem ao conhecimento da verdade, amados irmãos. Ligando os pontos. Esse último poder de Daniel 11 são os Estados Unidos da América. Vai encontrar o seu fim, né? Encontrará seu fim. Mas encontrar seu fim não quer dizer que ele não vai provocar um tempo de angústia, do verso 1 do 12. Né? Do verso 1 do 12. Certo? Tá. Mas esse tempo de angústia é o quê? Graças a Deus temos o espírito de profecia. Vai dizer que esse tempo de tribulação, tal como nunca ocorreu antes, que a mesma frase aqui na King James, fiel de 1611, diz assim: haverá um tempo, está aqui na tela de vocês, na frente de vocês, Daniel 12, verso 1, bem no meio do verso, está grifado: haverá um tempo de tribulação tal como nunca houve, que é a mesma frase que Ellen White usou em Testemunhos, volume 5, página 152. Um tempo de tribulação tal como nunca ocorreu antes. Tá. E esse tempo de tribulação é causado por qual evento? No mesmo parágrafo, ela diz que é o sopro dos ventos. Mas esse sopro dos ventos é o que em si? O que seria? O tempo proibindo, ou seja, o decreto proibindo os homens de comprar ou vender. Tá. Mas, irmão, qual nação vai fazer isso? A nação americana. Onde encontram isso na Bíblia? Apocalipse 13, verso 11 até 18, especialmente no verso 17 do 13. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Se você não entendeu, pegue de novo o áudio, ouça, leia o texto.
Porque não podemos estar sempre aprendendo e nunca chegamos ao conhecimento da verdade. Está em todos os estudos, sempre está toda nessa. Isso é bom, bem, sejam bem-vindos, amém, glória a Deus. Mas não aprende. Não aprende, não aprende, não aprende, não aprende. Tem que aprender. Tem que chegar ao conhecimento da verdade. E não é Deus, porque Deus diz assim, se algum de vocês falta sabedoria, peça ao Senhor, o Senhor vai dar sabedoria. O Senhor dá. O Senhor dá entendimento, abra a mente para entendermos a palavra. Ok, vamos continuar. Ok, esse tempo da angústia aqui de Apocalipse capítulo, de Daniel capítulo 12, verso 1, que é comentado em Testemunhos 5, página 152, é o mesmo aqui de Apocalipse 7. Nesse tempo você vê que os 144 mil são selados. Vamos ler aqui, Apocalipse 7. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém. Mais uma vez você vê a cena do selamento. Os 144 mil são selados antes do sopro dos ventos. Ou seja, os 144 mil são selados antes desse tempo de tribulação tal como nunca ocorreu antes. E são selados. Então, irmãos, agora você vai entender a primeira declaração que ele li aqui. Você vai entender agora as declarações de Ellen White aqui, irmãos, sobre o tempo da angústia e a guerra. Sobre o tempo da angústia e a guerra. Agora vamos entender. O tempo da angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Aqui vemos ela comentando sobre o tempo da angústia, que está no capítulo 12, verso 1, espírito de guerra que vai causar, a própria guerra, que causará que o rei do norte chegue a seu fim. E dali, eles vão inventar uma outra fórmula, não de guerra, eles contra outras nações, mas uma guerra espiritual. Uma guerra que envolve a segurança do povo de Deus. Não é uma luta entre uma nação e outra, entre o rei do norte com outra potência. Não. É um tempo de angústia que vai exigir que os servos de Deus abandonem o sábado santo, o santo sábado do Senhor desde a criação, e que abrace o sábado espúrio do papado. Esse texto aqui está carregado de significado, irmãos. Carregado de significado. Eventos finais, página 12, parágrafo 1. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. Não perca tempo, irmão. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento. O tempo da angústia, continuando aqui, o tempo da angústia, angústia qual nunca houve, desde que houve nação, mas na frente ela vai dizer que essa angústia tem a ver com o decreto proibindo os homens comprar ou vender. Está precisamente sobre nós e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós
os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O tempo de provação, que é o tempo de tribulação à nossa frente. Então, você está entendendo, irmãos? Você está vendo agora a relação entre a guerra e o estamento? Então, vamos imaginar. Vamos imaginar agora que esta guerra seja a guerra que vai causar a queda do Império Americano. No caso, militar, não econômico em si. Porque eles vão usar a influência econômica que eles têm sobre todas as nações. Você vê isso na lei Magnitsky. Você vê o sistema dólar. Você pode ver isso também nas tarifas de Donald Trump. Você vê o poder econômico dessa nação, a influência econômica gigantesca que tem sobre as nações. Tá? Então, eles vão usar essa influência para implementar o sistema diabólico do decreto dominical. Depois de perder a guerra. Então, vamos supor que agora, Diego, essa guerra eu não sei se vai parar ou se vai piorar. Se a guerra continua piorando e outros atores, outros grandes players internacionais como China, Rússia, entrarem, então podemos estar vivendo o início da Terceira Guerra Mundial. O que implica isso? Isso implica que o selamento está quase terminando. Quase terminado. E pelo menos aqueles que tinham que ouvir a mensagem, ouviram sobre Ezequiel 9, e aqueles que tinham que fazer as reformas para serem selados, já estão fazendo, e o número está quase completo, e o número do trigo está quase completo, e o número do joio quase completo para ser eliminados. E o trigo para ser selados. Não tem como não chegar a uma conclusão dessa. Se o conflito agora for o profetizado nas profecias da guerra, onde o rei do norte vai perder e ninguém vai ajudar. Se for esse conflito, quer dizer que o número que deve passar no tempo da angústia, os 144 mil, que tem que ser selados antes de entrar nesse conflito, é quase completo. Ou se não está completo. Se não, está. Ou se não está quase. E que aqueles que vão ser selados já estão fazendo suas reformas, estão se alinhando com a palavra de Deus, enquanto o joio vai ficar duvidando, vai esperar outra mensagem, vai dizer, mas será? Mas será? Vai ficar na dúvida, vai ficar assim um pé atrás, alguns vão rejeitar, outros vão chegar aqui nessa sala, vão sair, vão tentar dizer que o Leão é um falso profeta, eles vão seguir o seu rumo, né? Mas lembrando que todos têm a sua liberdade religiosa e temos que respeitar. Mas todas as nossas escolhas nos levam para o bem ou para o mal. Se você rejeita o que está escrito aqui, você não está rejeitando um ser humano, amado. Você está rejeitando o próprio Deus através de uma mensagem. E tu vai ter que enfrentar as consequências, que vão ser terríveis. E se você for fiel, você vai ser selado e fazer parte do número selado, 144 mil. Então você vê a relação entre a guerra e o tempo da angústia. Ou seja, mas de forma paralela, vocês vão ouvir outras vozes que vão dizer para vocês, olha, essas guerras não têm nada a ver, irmão, nada a ver com a igreja, isso não tem nada a ver. Enquanto o próprio Jesus profetizou que haveria guerras e o próprio Espírito de profecia está dizendo. Ou sim. E mostra que nesse tempo da angústia que precede, né, que sucede a queda do reino do rei do norte, os Estados Unidos da América, o último regime do rei do norte, né? Esse tempo da angústia
que está quase chegando, vai encontrar o povo de Deus como? Dormindo, como as virgens adormecidas. Enquanto, lembrando, que a igreja vai ser purificada também. Ezequiel 9. Ezequiel 9. Irmãos, esses estudos são muito profundos. Muito, muito, muito profundos. E não vem aqui estudar assim de forma descuidada. Gente, vou fazer uma pausa aqui. Escutam bem. Você pode estar frente da mensagem da tua única oportunidade de ser selado. Então, abrace a mensagem. Abrace o escrito está e ser selado. Ou ficar dormindo para ser acordado com as armas de destruição de Ezequiel capítulo 9. Então, não peguem essas coisas à ligeira. Não venham aqui brincando. Não, 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 não. Coisa séria que está acontecendo aqui. Ok, vamos continuar. Apocalipse 7 fala do sopro dos ventos. Ellen White diz que esses ventos é o decreto proibindo os homens comprar ou vender. E ela diz que esses ventos vão causar um tempo de angústia, tal como nunca ocorreu. E Daniel 12, verso 1, diz que nesse tempo Miguel se levanta. Qual tempo? Naquele tempo. É o tempo que o rei do norte, que é o último poder que está no capítulo 11, né, de Daniel 11:45, né? Que é Estados Unidos. Mas esse mesmo rei do norte, depois de perder esse poder militar bélico, vai se organizar para causar um tempo de angústia no mundo inteiro. Agora vindo com o número 666, que é o número da imagem da besta, não da besta do Vaticano. É a imagem da besta, não do papado, mas a imagem da besta, que é o número 666, tá? Ok. Mas nesse tempo, Deus tem que selar, antes de soprar esses ventos, Deus tem que selar os 144 mil. Daí Ellen White diz que a última obra em favor da igreja consiste em selar os 144 mil. Sim, não em favor do mundo. A última obra em favor do mundo é dar o alto clamor durante esse tempo de angústia, durante esse decreto, para reunir a grande multidão, que é a última obra em favor do mundo. Reunir a grande multidão, Apocalipse 7, verso 9. Agora, selar os 144 mil é a última obra em favor da igreja, Apocalipse 7, verso 1 a 8. Tem a última obra em favor da igreja, selar os 144 mil, e a última obra em favor do mundo, durante o tempo da angústia, durante o tempo de tribulação, que é ao selar a grande multidão, né? Reunir a grande multidão. Última obra a favor do mundo. Eu vou ler esse texto aqui. O verdadeiro povo de Deus. Esse texto está em Testemunhos, volume 3, página 266. É um texto que, de tanto que a gente cita aqui, alguns já decoraram, né? Decoraram já. O verdadeiro povo de Deus. Os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. O homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca uns com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9,
verso 4. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, parágrafo 2. Aqui, meu amado irmão, de forma clara, nítida, que a última obra em favor da Igreja consiste em selar os 144 mil, selar os fiéis. Mas também essa mesma obra é dupla. Ela sela os fiéis, Ezequiel 9, verso 4, e ao mesmo tempo destrói os ímpios, os acãs, nos versos 5 e 6. Ezequiel 9, versos 5, 6, 7, etc. Então, o tempo da angústia, tal como nunca ocorreu antes, que é o tempo do decreto, é encontrar a igreja preparada para tal emergência. E daí a serva do Senhor diz, revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol, e terrível como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. Ou, no original diz, deve ela ir a todo mundo, conquistando e para conquistar. Ela vai conquistar, vai tirar das garras de Satanás, durante esse tempo da angústia, durante esse tempo do decreto, vai tirar os servos, as servas de Deus, das garras de Satanás na Babilônia, que será a última obra em favor do mundo. Enquanto a última obra em favor da igreja, Testemunhos, volume 3, página 266, consiste em selar os 144 mil e, ao mesmo tempo, eliminar todos aqueles que não estão suspirando nem gemendo por causa de todas as abominações cometidas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Igreja de Deus, a menina dos olhos do Senhor, a santa igreja que Deus entregou essa mensagem, que Satanás quer destruir através de uma inundação de joio. O joio odeia a igreja. Eles podem até professar que eles amam a igreja, mas o joio, em última análise, odeia a igreja. E não quer que a igreja seja santa. Eles querem viver o mundo dentro da igreja. Daí vem o descaso que o joio faz da igreja de Deus. Vivendo como demônios, mas querendo se passar por santos, como verdadeiros adventistas do sétimo dia. Mas você que está ouvindo essa mensagem, não diga que o pregador está te atacando, está te acusando. Eu não te conheço, meu irmão. Eu não vivo com você. Eu não oro com você. Aliás, vocês estão aqui, alguns aqui no Brasil, outros em outros países, em outros estados longe, que alguns nunca visitei. É uma mensagem de advertência, primeiro para mim, para que eu não seja um demônio pregando uma mensagem santa. Já pensou uma coisa dessa? Alguém que vive como um anjo caído, mas professando ser um servo de Deus. Que Deus nos livre, amados irmãos. Precisamos ser adventistas honestos, verdadeiros, que praticamos o que cremos e que conhecemos realmente o que cremos, baseado na Bíblia e no espírito de profecia. Que ninguém diga que Leonel está acusando, Leonel está julgando. Não, amados irmãos. Deus vai tomar providência para a sua alma da igreja nesse tempo da angústia que é iminente. Iminente, irmãos. Deus vai tomar providência. Agora veja outro paralelo. Vamos sair do período da Síria para a Babilônia. Com o fim da guerra, sairemos do período assírio e entraremos no período da Babilônia a Grande, que há de dominar todo o mundo. A história se repete. Primeiro, depois do dilúvio, vemos que o mundo pós-diluviano começou com Babilônia. Depois você vê o poder do Egito, né? Especialmente no tempo de José, enfim, que todo mundo foi lá para receber alimento. O Egito era uma grande potência. Não uma potência universal, no caso de Medopécia, Grécia, enfim, Roma. Não. Mas uma potência regional muito forte, né? Um país muito poderoso. Depois do Egito veio o Império Assírio. Esse império também era muito poderoso. Não chegou a ser tão universal como Babilônia, Medopérsia, Roma, Grécia, etc. Não chegou a ser.
mas foi um país, foi uma potência muito forte, um estado ou uma nação muito poderosa. Tanto assim que eles conseguiram levar em cativeiro as 10 tribos de Israel. As tribos que Efraim dominava. Tá? E depois da Síria, por volta de 612, na grande batalha de Carquemes, a Síria vai perder e daí Babilônia vai surgir como potência universal. Vai dominar todos os países, todo o mundo ali conhecido, o mundo civilizado naquele momento. Então começa com Babilônia, depois Egito, Assíria e volta para Babilônia, né? Como você prova isso pela Bíblia? Provamos pela Bíblia. Gênesis capítulo 10, né? E Cuxi, verso 8 a 12. Gênesis 10, verso 8 a 12. Por isso estamos terminando já. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Quando falar diante de Deus, não porque Nimrod adorava a Deus, não. Um poderoso caçador desafiando Deus, como Caim desafiando ao Senhor. Não é poderoso caçador diante do Senhor, tipo ele era temente a Deus. Não. Que Nimrod é alguém que tomou o lugar de Caim, né? Nimrod, né? Sim. Caim começou lá o grande apóstata, logo no início, né? E Nimrod, depois do dilúvio, ele que começou a ser um poderoso caçador, alguém muito ímpio, né? Quando diz diante de Deus, a palavra que não é diante, não é que dizer adorando a Deus, é enfrentando ao Senhor, diante dele para enfrentá-lo. Já pensou? Um grande apóstata. Então, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus, diante do Senhor. E no começo do seu reinado estava Babel. Aí está a palavra Babel, que é Babilônia. E Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Na terra de Sinar. Daquela terra saiu Assur e edificou Nínive. E a cidade de Reobote-ir, e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá, esta mesma é uma grande cidade. Então esse Nimrod, né? Edificador de cidade, né? Como aconteceu com Caim. Caim se afastou de Deus e foi lá e edificou a primeira cidade ímpia do mundo. E chamou o nome da sua cidade como Enoque, né? Não Enoque que subiu para o céu, mas Enoque na linhagem dos perversos, dos perdidos de Caim. Primeira cidade habitada onde existia perversidade, todo tipo de crime foi edificado por Caim. E depois do dilúvio, o primeiro também que edificou uma cidade no padrão de hoje, no padrão do mundo em pecado, é Nimrod também. E edificou Babilônia, e depois essas cidades ali, que constituem uma grande metrópole, né? Uma grande área urbana, uma grande cidade, né? Tudo bem, vamos continuar aqui. Tudo começa com Babilônia e termina com Babilônia. Aí você vê em Gênesis 11, e aconteceu o quê? Gênesis 11, verso 2 a 4. E aconteceu o quê? Eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar. E eles habitaram ali, e eles disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos e queimamo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e bitume por argamassa. E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quando, na verdade, Deus queria que eles se espalhassem para povoar a terra, né? Eles disseram que não, a gente não vai se espalhar. Vamos edificar uma torre, uma cidade grande, vamos fazer uma metrópole, que onde na terra de Sinar. Aí eles fizeram a torre de Babel, com um sistema idolátrico, adoração ao sol, falsos deuses, sistema zodíaco, sistema horóscopo, domingo, sistema natal, falsa adoração, veio daqui, da terra de Sinar,
de Sinar, na Torre de Babel, edificado por quem? Por Nimrod. Tudo começa com Babilônia, mas vamos agora pular de Gênesis, vamos passar Deuteronômio, Êxodo, Números, Isaías, Mateus, Coríntios, vamos passar todos os livros, vamos sair do primeiro livro da Bíblia com o último também fala desse mesmo poder que estava lá na primeira Babilônia. Na primeira Babilônia, na terra de Sinar. E agora Apocalipse 17. No finalzinho da Bíblia você vê de novo Babilônia. Apocalipse 17, verso 3 a 5 diz assim. Assim, ele levou-me espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias de sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. A mãe. Ou seja, esse é o último sistema que vai dominar o mundo. A Babilônia. A Babilônia começou lá atrás, na terra de Sinar. Aliás, foi na terra de Sinar que Daniel e seus companheiros foram levados. Né? Que é Babilônia, né? A terra da Babilônia, rei da Babilônia. Foi na terra de Sinar que o mundo viu uma torre para desafiar a verdadeira adoração a Deus, para desafiar os propósitos de Deus, do Senhor. Foi ali que eles construíram uma grande cidade. Sim, agora, a Bíblia diz que essa Babilônia é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Sim, amados irmãos. É uma aliança religiosa internacional. Uma grande aliança internacional para perseguir o servo de Deus. O que quer dizer isso? O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que, ao sair do período assírio, como você pode ver aqui, olha, o período assírio, tudo começou com Babilônia, Egito, Assíria, Egito. Você sabe que, no passado, Babilônia, Egito, Assíria, Babilônia, né? Certo? Isso no Antigo Testamento. Babilônia, Egito, Assíria, Babilônia. Ok, tudo bem. No Novo Testamento, o que é no Novo Testamento? Igual. Roma ocupou o lugar da Babilônia do Novo Testamento. Roma, sim. A Igreja Católica ocupou o lugar do Novo Testamento, no Novo Testamento, também é chamado de Babilônia. Tá. Também a França, pela Revolução Francesa, você vê Apocalipse capítulo 11, você vai falar que o nome espiritual dessa cidade é Egito, em Sodoma e Gomorra, Egito. Então, França ocupou também um lugar, não de Império Universal, mas através de Napoleão, conseguiu dominar praticamente toda a Europa, né? O Egito. França, né, está também no grande conflito. E depois temos a Síria, né, o poder dos protestantes da Inglaterra, depois com os Estados Unidos. E agora, amanhã, teremos a Babilônia espiritual, né, que vai resgatar todos os ritos satânicos, todos os ritos idolátricos desde o início, porque ela é a mãe, vai resgatar tudo. Então, no Novo Testamento, temos também Babilônia, Roma, que conseguiu, na Idade Média, praticamente destruir a verdadeira adoração, como fez a Babilônia no tempo de Daniel, que levou os utensílios, né, que diz assim, em Daniel capítulo 1, sim, e o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa do Senhor, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. Então, Daniel 1, Babilônia interrompeu a adoração do templo, a adoração lá na Terra Santa,
Igual a igreja cristã, a verdadeira adoração foi interrompida pela interferência da Babilônia do Novo Testamento, que é Roma. Sim. Tá? E depois vem o protestantismo que quebrou essa aliança, Depois vamos ver a atuação da França, que o Egito lá nesse contexto aqui, né? Também o Egito pode significar o mundo e seus prazeres, mas vemos isso na Revolução Francesa, né? Como você pode ler no livro O Grande Conflito, a Bíblia e a Revolução Francesa. Leia. A Bíblia e a Revolução Francesa, você vai ver que França teve esse papel de ser chamado o Egito ali por causa da sua arrogância. Quem é Deus para que eu possa obedecê-lo? Então, França teve isso aí. Depois temos agora a Síria antitípica. A Síria antitípica que vai fazer lugar para a Babilônia antitípica. A Babilônia final antitípica que vai, né, dominar o mundo, né? A Babilônia grande. Então aqui estamos passando pelo período assírio, logo passaremos do período assírio, os Estados Unidos perdendo o seu poder, para entrar, ele mesmo vai ajudar a montar todo o sistema diabólico da imagem da besta. A imagem da besta, você sabe, que é uma réplica da perseguição do passado, quando a Igreja Católica dominava o mundo. A imagem da besta. E Roma é muitas vezes chamada de Babilônia, né? É conhecida assim no nosso estudo de Zacarias capítulo 6, dos cavalos ali. Zacarias capítulo 6, você vê que os cavalos pretos foram indo para Babilônia, a Babilônia do Novo Testamento. Então fazer uma réplica, uma imagem da besta e fazer uma outra Babilônia, é ressuscitar o processo perseguidor, apóstata, diabólico que a Babilônia espiritual do Novo Testamento fez na Idade Média. É uma ressurreição da perseguição. Por isso você vê aqui na tela. Babilônia, Egito, Assíria, Babilônia. Começou com Babilônia e termina com Babilônia. Também no Antigo Testamento, tudo começou com Babilônia, e aí você vê que também o ressurgimento da Babilônia, né? Começou com Babilônia na terra de Sinar, com Nimrod, aí daí faz uma pausa, você não ouviu falar muito de Babilônia, vai ouvir falar só de Egito, de Assíria, e de repente, Babilônia de novo, né? Como potência universal. Egito não foi potência universal, nem a Síria chegou a ser uma potência universal. Amados irmãos, eu sei que são temas muito profundos, precisamos estudar cada vez mais. E agora, para finalizar, veja essa imagem aqui. Essa imagem é excelente, né, que a mensagem do selamento nos trouxe. Olha só, você vê a criação do mundo, tá vendo aqui lá na imagem? Pegue seu celular, o seu computador, pegue ali e veja a imagem aqui, né? A imagem aqui, ó. Também, se você está ouvindo o áudio, então pegue o PDF, analise que está na penúltima página. Veja a imagem aqui, criação, depois da criação, o dilúvio, depois você vê o leão. Tá vendo aqui o leão? Simboliza aqui Babilônia, né? Mas lembrando que pouco depois do dilúvio, começou com Babel, com Babilônia, viu? E aí você vê leão, o urso, Medo-Pérsia, Grécia, o leopardo, o animal indescritível que é Roma. Aí você vai ver que como que termina? Termina com a mulher dominando a besta, que é a minha própria mulher que diz assim, mistério, Babilônia grande, a mãe. Por que a mãe? Porque no mundo pós-diluviano, o mundo pós-diluviano começou com Babilônia. E esse mesmo mundo pós-diluviano, termina com o sistema diabólico apóstata dessa Babilônia grande, que vai ser uma confederação de igrejas, confederação de crenças, né, que desafiam a Deus, crenças espúrias, né, exaltação da imortalidade da alma, exaltação do domingo como dia de descanso, etc. O mundo pós-diluviano também terminará com Babilônia. Aí nessa próxima imagem, você vê como que vai ser formado. Aqui isso é muito importante. Eu vou dar um zoom aqui. Pegue o celular e veja bem. Analise bem aqui, por favor. Deixa eu ver como está o zoom na sala. Deixa eu ver na sala como está o zoom. Ok, está bem, dá para ver, ok, dá para ver.
Ok. Aqui veja, a mulher assentada sobre as 7 cabeças, você lembra que as cabeças são denominações, são corporações religiosas. Uma foi ferida no capítulo 13, e aqui no capítulo 17 não tem nenhuma ferida ali, e a mulher domina elas. Então, primeiro, essa falsa religião que começou lá atrás com Nimrod deve acumular muita experiência para levar o mundo religioso a essa confederação de igrejas. Então, a mulher domina elas. E depois de dominar ela, você verá a besta do falso profeta, né? A besta e o falso profeta que vai fazer a imagem da besta. E depois dali você vê Babilônia vai dominar o mundo. Então começa com Babilônia, finaliza com Babilônia. Mas antes de assentar-se sobre a besta, ela tem que assentar sobre as cabeças. Porque a besta aqui significa o mundo. O mundo, né? 7 cabeças e 10 chifres. Primeiro, vai reunir as igrejas no ecumenismo. Lembre, as 7 cabeças sobre as quais a mulher está sentada são 7 montes, e montes significa denominações também, como pode ver em vários textos bíblicos. O Monte Santo do Senhor é uma casa santa, a sua casa, meu santo monte. E os outros montes, né, que não são santos, são as outras denominações, etc. Ou poderes religiosos. Uma das cabeças foi ferida, Apocalipse 13, verso 3. Então, no capítulo 3, uma foi ferida. No capítulo 17, não tem ferida aí, porque a ferida mortal foi curada e a mulher está dominando elas. E depois de dominar elas, eles vão fazer uma lei, através do falso profeta, que vai incentivar para a criação dessa lei, uma lei dominical, né, inspirada pela imagem da besta, a besta de dois chifres, de Apocalipse 13, e daí o próximo passo vai ser a mulher assentada sobre a besta, cujo nome é Babilônia. Se a mulher, o nome dela é Babilônia. Muito bem, irmãos, essa foi a mensagem de Deus para você. Eu sei que é uma mensagem muito complexa, né, para alguns, mas não deixem de estudar. Estudem. Peçam a Deus sabedoria para que possamos compreender, entender e viver essa linda mensagem que Deus enviou para nós. E com isso vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela sua mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado, engrandecido, adorado, exaltado seja teu nome, Senhor. O nosso muito obrigado, Pai, pela mensagem de hoje. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra poderosa, pura, santa, maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela Bíblia e pelo espírito de profecia. E ajuda-nos, Senhor, a ser selados, a ser entre os escapados que vão dar a mensagem do alto clamor, a ser entre os 144 mil. Perdoa todos os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a viver essa mensagem. Que não venhamos a ser como aqueles que sempre estão aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Nunca entendem. Mas que possamos ser daqueles que sim, que estão estudando e pelo teu Santo Espírito estamos entendendo, vivendo e compartilhando com os outros, para sermos selados. Nos dá daqui a pouco uma semana na tua santa presença, nos preserve de todo mal, de todo acidente, de toda coisa ruim, e nos dê sempre, Senhor, uma porção dobrada do teu Santo Espírito para vivermos de acordo com tua santa vontade. Obrigado por essas famílias aqui que assistiram essa live. Abençoe cada uma delas, que o Senhor possa selá-las, que possam ser salvos. Em Cristo Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. Amém. Amém, Senhor. Amém.